Olá, aqui é a Daniela Rosa, do Centro Cultural Daniela Rosa, Escola de Idiomas, e estou aqui primeiro para te agradecer por você ter adquirido o nosso curso de inglês instrumental no Hotmart. Tenho certeza de que você irá desenvolver a sua leitura, interpretação de texto e irá tirar uma excelente nota na sua prova de mestrado de concurso. Então, hoje nós vamos trabalhar o módulo 3. Então, vamos iniciar a aula de hoje de instrumental. Hoje, nós vamos trabalhar o módulo 3, que fala sobre marcadores de substantivos. Mas o que é isso, marcador de substantivo? Marcadores são elementos de um texto que indicam que a palavra posterior a eles é um substantivo. Por que é importante saber? Existem palavras em inglês que são iguais, tanto sendo substantivo quanto um verbo. Então, para você melhor traduzir, por exemplo, você vai traduzir controlar, controle, você tem que saber se é um substantivo, se é um verbo. Olha o exemplo. I control the sales department. Significa eu controlo o departamento de vendas. E se você já fala the control of sales department belongs to me. O controle do departamento de vendas pertence a mim. Então, eu tenho duas palavras idênticas com traduções diferentes. Uma é o verbo controlar e a outra o substantivo controle. Para eu saber como traduzir o verbo substantivo, então eu tenho o marcador aqui, que é o the, que é o artigo definido. Ele me ajuda a fazer com que eu possa traduzir controle. Outros exemplos de marcadores que a gente tem são os artigos, né? O artigo an, uma, artigo indefinido. O the, que é o a, os, as, um artigo definido. Então, eu já sei que a palavra depois dela é um substantivo. Cuidado com os adjetivos, porque os adjetivos, eles vêm antes do substantivo principal. Por exemplo, the project was complete. Então, eu tenho aqui, o projeto estava completo. She used a pen to write. Ela usou uma caneta para escrever. Eu poderia ter colocado the nice project, aí teria um adjetivo no meio, mas sempre se referindo ao substantivo. Pronomes possessivos, adjetivos, também são marcadores. A gente viu lá na lição anterior de pronome. E os pronomes adjetivos, eles vêm sempre acompanhados com substantivo. Exemplo, I need to use your computer today. Eu preciso de usar o seu computador hoje. Então, my, your, his, her, it, our, your e their são possessivos adjetivos e também são marcadores. Então, fique atento que a palavra, depois dele, vai ser um substantivo. Então, você não vai traduzir, por exemplo, computação. Preciso, né? É isso mesmo. Os números cardinais também são considerados marcadores. São aqueles números que indicam quantidade, tipo 1, 2, 50, 80, 370, etc. Por exemplo, eu conversei com 25 pessoas depois da aula. Então, 25 indica uma quantidade, então a próxima palavra é um substantivo. Agora, cuidado com datas que não são marcadores, não. Por exemplo, João nasceu em 1970. Aí já não é marcador. Data, não. Pronomes demonstrativos são marcadores também. This, este, esta, esse, essa, isto, isso.
usado para quando o objeto está perto de você, perto de quem fala. O these, que é o plural, estes, estas, esses, essas, é um demonstrativo plural perto de quem fala. Então, assim, eles são marcadores. A próxima palavra, provavelmente, eles se referem ao substantivo. Então, por exemplo, esta casa, ou estes quartos, etc. e tal. O that, que é o demonstrativo aquele, quando o objeto está longe de quem fala. Lembrando que o that, ele também pode ser um pronome relativo. I think that he is intelligent. Igual I think that he is intelligent. Se ele for um pronome relativo, eu acho que ele é inteligente, aí ele não vai ser marcador, entendeu? E o those, que é o demonstrativo aqueles, aquelas, usado para demonstrar um objeto que está longe da pessoa que fala, aí ele é marcador. Exemplo: the students bought this book and these pencils. Então, este livro está perto de mim e estes lápis que estão perto de mim. Ok? Então, eu tenho aqui o substantivo book e o substantivo pencils. Quantitativos. Quantitativos também são marcadores. Contáveis, que são usados com substantivos que a gente consegue contar. Many, muitos, muitas, few, poucos, poucas. E os incontáveis, que é much e little, usado com substantivos que a gente não consegue contar na sua essência. Então, por exemplo, I have many books. Então, livro eu consigo contar. She intends to spend little money. Ela pretende gastar pouco dinheiro. Dinheiro é uma coisa que não se conta. Você não fala, eu tenho 2 dinheiros no bolso, por exemplo. A gente conta o real, a moeda, mas não a palavra dinheiro, ok? Então, vamos lá. Mais quantitativos. São algumas usadas em frases, usado em frases afirmativas. N, alguns, algumas de frases interrogativas ou nenhuma em frases negativas. Ou quaisquer, usado em frases afirmativas. O no, nenhum, nenhuma, usado em frases afirmativas, mas com sentido negativo. Vamos ver alguma exemplo. Calma, que não vai dar nó, não. Porque a gramática ela é vista, assim, por alto. Ela é feita um apanhado. A gente aprende a traduzir os elementos do texto. Você não precisa ficar decorando regra, não. Ok? Então, exemplo. Vou pegar aqui. I borrowed some books to study. Eu peguei emprestado alguns livros. Tá vendo? Ele é marcador porque eu tenho substantivo aqui. She doesn't need any help. Ela não precisa de ajuda nenhuma. I have no time to finish the project. Eu não tenho tempo para terminar o projeto. Ok? Outros quantitativos. Every, todo, toda, todos, todas. A lot of, muitos, muitas. Ele pode ser contável ou incontável. Lots of, muitos, muitas. Pode ser contável ou incontável. Então, eu posso falar. I call my grandma every day. Né? Eu ligo para minha avó todos os dias, every day. Ele é um marcador. I have lots of friends. I have a lot of friends. Você pode usar os dois da mesma forma, lembrando que é lots of e a lot of. Então, vamos agora praticar. Você vai fazer o download do PDF que está aqui embaixo, né, nos arquivos do Hotmart. E nós vamos acompanhar. Você vai ler o texto, fazer os exercícios e a gente vai corrigir para ver se você, como é que você foi. Lembrando que não é para usar dicionário, você vai tentar quebrar a cabeça, mesmo que você não entenda nada, mesmo que você erre as questões, mas você tente
fazer sem consultar nada. Vamos lá? Bom, o texto é esse daqui. Então, o que você vai fazer? Se você não tem como imprimir o material que está lá embaixo nos extras, você pode dar um pause aqui no seu vídeo e ler o texto com calma, tá bom? Aí você vai fazer os exercícios também, colocando pause e a gente vai corrigindo. Vamos lá? Questão 1. Quantos marcadores existem na terceira linha do terceiro parágrafo? Terceira linha do terceiro parágrafo. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Terceira linha. Essa daqui, ó. Então, the, to, de 2 semanas. Então, lembra que numeral também é marcador. De hospital e de droga. Então, eu tenho 4 marcadores aqui, ok? Se você marcou a alternativa C, você acertou. Segunda questão, qual é o assunto tratado no texto? Se você marcou a alternativa A, você acertou. A descoberta de uma droga que era usada em pacientes transplantados e que começou a ter êxito no tratamento de pacientes aidéticos. As demais alternativas estão erradas. Descoberta de uma infecção por fungo que piorou o estado de saúde, não. A descoberta do farmacêutico foi na década de 80, não de 70. É descoberta pacientes aidéticos podiam ter alucinações. Não é um assunto tratado diretamente no texto, não. Questão 3. Qual é o substantivo relacionado ao marcador A assinalado na segunda linha do primeiro parágrafo? Bom, eu tenho aqui o A, que já está marcado como, colocado como marcador. Então, aqui, ó, A, qual que é o substantivo que ele se refere? Aqui, ó, researcher. Por quê? É um pesquisador de uma empresa farmacêutica. Então, empresa farmacêutica, eles estão dando característica ao pesquisador. Então, o A aqui se refere ao substantivo pesquisador, ok? Se você marcou a alternativa D, de researcher, você acertou. Questão 4. De onde vem a maioria das infecções mortais? Se você marcou a letra A, você acertou. Do ar que respiramos. Dos aidéticos não é, dos pacientes transplantados não é, e da equipe do Dr. Ken Ridson também não é. Ok? Questão 5. Quem é Ken Ridson? Richardson. Oh, é. Se você marcou a alternativa
C, você acertou, ele é um pesquisador. Confunde com médico, mas no texto fala researcher, ele é um pesquisador, não é médico legista, nem cirurgião e nem farmacêutico. Aquela a palavra farmacêutico antes confunde. Então, cuidado com isso, principalmente em provas de concurso de múltipla escolha, eles colocam muitas questões para te confundir. Questão 6. Quando Richard e sua equipe descobriram a droga que salva vidas? A alternativa correta é a letra B, na década de 80, porque tem um 80 no texto com um Szinho do lado. Isso significa que é a década, não o ano certo. Cuidado com a alternativa A. Questão 7. O que aconteceu a uma paciente com AIDS após 2 semanas usando a droga? Se você marcou a alternativa B, você acertou. Ela recebeu alta e saiu do hospital. As outras alternativas não são verdadeiras. Faleceu no hospital não é, recebeu visita de parente também não é, e pesquisou sobre ela também não é. Questão 8. O que a infecção por fungos estava causando no cérebro da paciente aidética? Alternativa correta, danos ao cérebro dela. O texto falou de alucinações, mas o que estava, que dano que estava causando seria ao cérebro, apesar de que não faz muito sentido, né? Alucinação causar dano no cérebro, mas enfim. O texto fala sobre isso. Então, a gente tem que responder de acordo com o texto muitas vezes, não de acordo com a sua cabeça, de acordo com o texto. Questão 9. Além de vidas, o que mais a droga pode salvar? Se você marcou a alternativa D, você acertou. Família. No final do texto, ele fala sobre salvar a família, não só os aidéticos. Questão 10. Qual é o significado da palavra medicine de acordo com o texto? Medicine é um falso cognato, a gente vai ver a lição do falso cognato mais para frente, mas no texto ele não tem a tradução de medicina, ele tem a tradução de remédio. Cuidado, questões de falsos cognatos aparecem muito, tanto em traduções quanto em questões fechadas. Então, vamos ficar mais atentos nesta questão aí. Bom, agora, conferindo a tradução do texto, por que que vai fazer isso? Para desenvolver o seu vocabulário. Risque as palavras, anotem as palavras em um caderninho para poder estudar depois. Eu tenho aqui o texto já no português. Uma droga que ele descobriu para pacientes transplantados agora está ajudando milhões a combater a AIDS.
Algumas das infecções mais mortais vêm de fungos no ar que respiramos, diz Ken Richardson, pesquisador de uma empresa farmacêutica. Quando você tem um sistema imunológico saudável, não há problema. Richardson e sua equipe descobriram uma droga que salva vidas no início dos anos 80 para tratar infecções fúngicas em pacientes com câncer e transplantados. Quando os pacientes com AIDS começaram a aparecer com infecções por fungos, eles pensaram que seu novo medicamento poderia ajudar. Nunca esquecerei a primeira vez que testamos em um paciente com AIDS. Ela estava tendo alucinações por uma infecção fúngica que estava danificando seu cérebro. O médico aplicou a droga e no dia seguinte as alucinações desapareceram. 2 semanas depois, ela deixou o hospital. Hoje, o medicamento que o Richard descobriu para sua empresa ajuda milhões de pessoas em todo o mundo. Para mim, a droga salva mais que uma vida. Ela pode salvar uma família. Os pesquisadores de empresas farmacêuticas têm 112 medicamentos para HIV/AIDS em desenvolvimento. Para obter nosso livreto gratuito sobre AIDS, HIV/AIDS, ligue para 800-862-5200 ou visite-nos no site internet www.phrmg.org. Ok? Então, uma dica, uma coisa legal para vocês fazerem é pegar o texto em inglês e quando eu estiver lendo a tradução, vai comparando ali junto para você poder ter mais uma noção de como se traduzir o texto corretamente, ok? Chegamos ao final do nosso módulo 3 e siga a gente nas redes sociais, ok? Porque nós estamos com muitas promoções, muitas coisas legais. E vá lá no canal do nosso YouTube e dê o seu joinha, se inscreva para muito mais novidades, ok? Um beijão para você. Tchau!